Vamos lá. Olá, pessoal, tudo bem? A gente está aqui hoje num papo super legal, né, com duas convidadas especiais, que eu já vou falar quem são, para falar sobre seu RH ainda entrega benefício, o que o novo colaborador quer é coerência. Hoje a gente está gravando esse conteúdo aqui para o Acrescenta, então muito obrigada aqui para quem está assistindo. E eu sou Lilian Kazama, diretora de benefícios e remuneração e também operações de RH no iFood. E é um prazer receber aqui Giovana e Thaís. A Giovana Perrone é Head Hunter e sócia da Avante Consulting, sabe tudo do que as pessoas esperam, né? As expectativas de quem está no mercado, né? Buscando aí uma vaga. E a Thaís Moreno, certo? Diretora de saúde da Starbank, traz o olhar sobre saúde e bem-estar como pilares centrais dessa coerência, né? Saúde e bem-estar agora é o tema, né? O tema do momento. O tema. O tema do momento e estou muito animada aqui por esse papo. Acho que aqui a gente tem alguns pontos, né, para antes da gente começar o papo, muitas perguntas aqui, que durante muito tempo benefícios era aquilo que atraía talentos, né, era a vitrine. Muita gente ia para alguma empresa porque tinha um VR ou um VA muito bom ou aquele plano de saúde que cobria tudo e que dependentes. E a gente tem visto, né, as expectativas mudando, a forma como as pessoas agora valorizam outros tipos de benefícios e até mesmo temas que a gente falava pouco, como propósito, valores, né, e cultura, que são temas muito importantes para uma geração também que vem por aí, né? Então acho que é um bom debate aqui que a gente precisa ter. E a gente fala muito sobre ter coerência, né? Porque muitas vezes a gente oferece ali um monte de benefícios que talvez ou não estão conectados com a forma como a empresa opera ou com a realidade do mundo de hoje, tá? Então, isso também conta muito para a credibilidade, né, da marca empregadora. A gente fala muito o famoso employer branding, né, tem vários nomes aqui. E benefícios, coerência, saúde e bem-estar. Né? Acho que tudo isso aqui está conectado e a gente vai falar muito sobre isso. E, Gi, também quero saber tudo que as pessoas estão esperando, porque isso me ajuda demais aqui no dia a dia, quando eu estou lá tentando trazer Eu alguém te para trabalhar conto. com a gente. Então, a gente vai entender um pouco, né, sobre o que o colaborador espera, como a gente traduz isso em pacotes e experiências que realmente engajam. E, para isso, gente, eu estou aqui no stand do iFood Benefícios, no Conar, né, gravando aqui todos esses conteúdos maravilhosos, incríveis, que você pode ter acesso aí. Né, a gente passou dias aqui falando sobre vários temas e tem muitos outros conteúdos aí para vocês aproveitarem. Vamos começar o papo, então? Vamos lá. Vamos lá, então. Giovana, você está super dentro aí das conversas de recrutamento. Você deve falar com muita gente, né? Todos Muita os dias, gente. meu Deus. E sabe exatamente o que faz um talento topar ou não uma proposta. Então, me conta tudo, tá? Que eu quero saber. Uhum. E, na sua visão, o quanto pesa a coerência entre benefícios e o posicionamento da empresa quando alguém vai decidir ali onde trabalhar? Boa tarde. Primeiro, um prazer enorme estar aqui falando desse tema que é tão importante e que mudou tanto ao longo dos anos, né? Eu lembro que há 10 anos atrás a gente fazia vaga, isso não era nem falado, a pessoa nem perguntava, porque tinha-se lá um pacote de benefícios para todo mundo e tudo certo, né? Hoje em dia, isso é fator de tomada de decisão para aceitar ou não uma vaga. E como você bem disse, não é mais só qual é o pacote de benefício, é o quanto ele é coerente com a empresa e com o propósito, com o que a pessoa busca para ela. Então, não adianta nada a empresa dizer que é flexível e cobrar 12 horas de jornada do colaborador. Né? Ou até a gente estava conversando aqui num papo, falar que a pessoa pode um dia chegar mais tarde porque ela tem um compromisso, porque ela é mãe, e no final do dia aquilo ser cobrado de uma forma incoerente. Então, o profissional hoje ele está atrás de benefícios que façam sentido para ele. Então a gente fala muito de benefícios flexíveis e do olhar para cada indivíduo e não mais como um só. O que fazia sentido antes, talvez não faça mais agora. E quanto isso é coerente no dia a dia da empresa, né? O quanto isso realmente reflete nos valores, aqueles valores que são inegociáveis dentro da empresa, eles estão tá nítido nos benefícios, ou a gente fala uma coisa e na prática os benefícios não têm nada a ver com aquilo que se fala. Então eu diria que isso hoje é mais importante do que salário, mais importante do que cargo, é o propósito e quanto isso se conecta. Tem algum caso, assim, eu adoro esses casos, gente, assim, de um candidato, às vezes, que declina uma offer por Tem. conta de alguma coisa que ele não viu coerência? Pelo que ele não viu coerência, super, e pelos próprios benefícios. Então, eu já vi candidatos aceitarem proposta para ganhar menos, mas para ter mais flexibilidade, para ter mais qualidade de vida, para ter mais equilíbrio. E hoje o candidato ele vai atrás dessa coerência desde o de zero de um processo seletivo. E se a empresa não é coerente com aquilo que ela diz, então quando a gente apresenta, né, quais são os benefícios, o que a pessoa vai ter no dia a dia, se aquilo não é coerente, o profissional escolhe hoje.
Antes ele era escolhido, hoje não. Hoje o profissional ele escolhe aonde ele quer trabalhar. Então eu posso te contar assim inúmeros casos. Isso acontece todos os dias de profissionais que aceitam ou não uma proposta por conta de coerência, por conta de benefício, de propósito e de como a empresa se posiciona. Não, e é super comum, né? Acho que no modelo que Super. a gente está agora discutindo de modelos de trabalho, híbrido, flexível, presencial, já vira até o começo da conversa, né? Ah, se for presencial, Flexibilidade. nem vou conversar. Não, tudo bem, eu aceito o híbrido, então é um outro perfil, né? E eu acho que você tocou num ponto importante, né? De flexibilidade, eu aceito ganhar menos, ou até ganhar menos para poder ter mais qualidade de vida. E aí tá, acho que conecta muito, né? Como a gente fala de saúde, de bem-estar. Quando a gente fala de benefícios ligados a isso, traduz muito como a empresa coloca peso nisso, ou como se importa com isso, com cuidado. Como é que você tem visto isso também aí no dia a dia, relacionado às expectativas do que as pessoas têm, né? Porque às vezes a gente põe lá um monte de coisa, né, de benefícios, de bem-estar, e as pessoas olham e falam, tá, o que eu faço com isso, né? Como é que isso está se conectando com as expectativas? Olha, um benefício sem coerência é custo. É um custo para a empresa. Agora, um benefício com coerência é um investimento estratégico. Porque o colaborador moderno, gente, ele quer um benefício que esteja no dia a dia dele. Ele quer que esteja fácil acesso. Ele quer que esteja conectado com o propósito. Ele quer que esteja conectado com o bem-estar dele, a saúde física, emocional e a social. E se o benefício não tiver nada disso, não faz sentido para ele, não vai ser usado e vai virar um benefício de prateleira. E às vezes está lá, a gente fala, mas tem, não, mas o que eu Pra nem quê? sabia que eu tinha. Tem esse app, né, de alguma coisa, né? Então comunicação acho que é muito importante também, né, para poder divulgar. Mas eu tenho visto muito isso, né? Bem-estar, a gente garante o básico, né, que é o plano de saúde, o VR e o VA. E aí essas questões mais relacionadas a bem-estar vêm para complementar e muita gente valoriza demais, assim. Acho que eu vejo que tem alguns benefícios assim que a galera fala, não, eu só vou para essa empresa porque tem aquele benefício ou algum cuidado especial que é o que ela valoriza. Vou dar um exemplo do iFood super rápido aqui. A gente vai lançar na próxima semana um check-up para todos, né? A gente chama de Smart Check-up, para 8 mil funcionários. É uma forma de cuidar das pessoas, de um cuidado preventivo também, né? E não é, você falou, né, um investimento que a gente precisa fazer e se for mal investido é um custo, né? Que então para a gente é um super investimento que gera muito valor, gera cuidado, gera uma série de ações que conectam, né? E dão essa coerência. E aí, Gi, talvez conecta muito com a próxima pergunta. De como então a gente traduz os benefícios para essa realidade da missão, da visão e dos valores da empresa, né? Você tem um exemplo, assim, como que a gente pode tangibilizar mais isso? E isso que você estava falando gera pertencimento, né? Então a gente vê uma dificuldade também maior. A gente faz busca, né, dos nossos candidatos em outras empresas. E quanto muitas vezes esses executivos não querem sair da empresa que eles estão, porque eles sentem que eles são valorizados, porque eles têm a sensação de pertencimento. E isso passa muito pelos benefícios e pela qualidade desses benefícios, quando eles não são de prateleira. E o RH, ele tem uma missão na hora de definir esses benefícios que realmente conecta. Então, uma empresa que fala de inovação, ela tem que ter benefícios que invistam em curso, em desenvolvimento. Uma empresa que fala de diversidade, eu vejo muito isso, né? Diversidade e inclusão super na placa, mas o benefício é o plano de saúde para o pai, para a mãe e para os filhos. Não tem para outros modelos de família, não tem nenhum apoio para a mãe solo. Tem a creche lá, mas tá bom, mas isso não é um benefício para mim. Existe mesmo inclusão? Existe o apoio para as pessoas, por exemplo, que não falam outros idiomas, porque a gente sabe a realidade do nosso país? Né? Então, putz, eu quero que todo mundo fale inglês aqui na minha empresa, mas eu falo de inclusão e eu não dou apoio para isso. Então, é essa coerência que o tempo todo os profissionais estão buscando, entende? Empresas que realmente valorizem o indivíduo, que deem ele autonomia para escolher o que é melhor para ele e não para todos, porque o mundo não é igual, e que ele realmente consiga ter aquilo que está na placa seja na prática e no dia a dia seja verdadeiro. Acho que a gente está falando muito sobre o perfil dos colaboradores, das pessoas, né? A gente trata, às vezes, todo mundo igual, com aqueles benefícios de prateleira. Muitas vezes as pessoas estão valorizando mais um plano de saúde completo, enquanto o outro está esperando lá qual que é o meu VR. Né? E a gente fez uma pesquisa recente para elencar, né, o que importa mais para as pessoas, o que eles valorizam mais. E tinham benefícios, às vezes, que a gente colocava lá e falava, nossa, o pessoal está amando isso aqui. Não tinha nem aparecia lá no ranking de preferências. Enquanto alguns benefícios, assim, tipo, isso aqui para mim é algo que eu não abro mão. E aí a gente põe mais benefícios.
E aí, tá, o que aparece muito pra gente, bem-estar. Bem-estar é o top, assim, que as pessoas valorizam demais. E aí você acabou de falar agora, né? O benefício de cuidar das pessoas é um investimento, né? Como é que a gente traduz isso na nossa estratégia de benefícios, nos produtos todos que a gente oferece e entender um pouco, né, dessas expectativas e necessidades que as pessoas têm? Como é que você tem visto isso também? O que faz a diferença é a experiência. É fácil o acesso. A gente consegue, dentro daquele benefício, realmente transformar o estilo de vida. Só um minutinho, só para eu pegar aqui. E aí você volta. Ah, Pronto, a gente vai de Vocês novo. querem que eu repita a pergunta? Não, a pergunta ele pegou só sua resposta. Tá aqui. Pode fazer a experiência. O que faz diferença é a experiência. Porque se você for ver, lá tem um benefício, mas muitas vezes ele não é de fácil acesso. Ele não tem alta disponibilidade de uso. Então, se você garante uma experiência, fácil acesso, alta disponibilidade de agenda, em que acompanha o dia a dia do colaborador, a qualquer hora, a qualquer momento, em qualquer lugar. E como é lindo a gente ter hoje os modelos digitais, né? A gente tem até o telemedicina, o atendimento de psicologia, o suporte nutricional, todos os programas de bem-estar. E aí sim, aquele colaborador que não importa se ele é híbrido, não importa se ele está remoto ou se ele está presencial, ele se beneficia porque acompanha aonde quer que ele vá o benefício. Com experiência, ele consegue manter uma boa saúde física, emocional, social, e aí sim aquilo passa a ser um benefício que faz sentido e não de prateleira. Acho que é uma jornada, né? Que a gente vem de transformação e até a Gi, você comentou, né? Antigamente as pessoas nem perguntavam, né? Tipo, certeza que tem isso, tem isso, tem aquilo, tem aquela lista. A gente estava conversando aqui com algumas pessoas que falaram, dava até vergonha de perguntar, parecia que era algo meio que, nossa, o que você quer saber disso, né? Então, é algo que vem mudando. E a gente está falando de um momento agora em que a gente está falando disso, de saúde, de bem-estar, de outras coisas, outras formas de cuidado, de benefício. E aí, Gi, eu queria saber, pensando no futuro, você tem visto algo que está vindo de diferente agora na forma como as pessoas avaliam, né, se o benefício é coerente ou não, o que a empresa está oferecendo é coerente ou não? Primeiro que é aquilo, né? O candidato, hoje o profissional, ele escolhe onde ele vai trabalhar. Isso é muito importante que as empresas tenham em mente. Não existe mais uma placa que simplesmente se sustente pela placa, né? Ele vai escolher. E ele tem hoje muitas formas de como avaliar. Então, hoje você tem rede social, você consegue falar com as pessoas, você tem acesso, você sabe exatamente como aquela empresa funciona. No processo seletivo, por exemplo, a primeira pessoa, né, o diretor de RH, o gestor, como ele se apresenta, como que é a experiência, essa jornada do processo seletivo, da contratação, tudo isso conversa com o profissional e ele já vai sentindo como é a empresa, né? Quando a gente fala de benefício, é muito interessante, porque eu lembro recentemente mesmo, um caso de um gerente executivo que a gente estava contratando, e a empresa oferecia carro. Ele falou, mas não quero carro. E carro era um negócio que você falava que a pessoa ia ter carro. Não, eu não quero carro, eu quero não precisar ir todo dia, eu quero ter outros tipos, eu quero ter saúde, eu quero ter a saúde holística, né, o olhar como um todo. Então, é muito importante que as empresas entendam e acompanhem esse movimento. Existe uma tendência muito forte no mercado do benefício individualizado, né, do benefício flexível, do olhar para o indivíduo, muito sobre saúde e bem-estar e muito sobre equilíbrio de vida. É isso que as pessoas buscam e elas têm hoje formas muito mais fáceis de entender como essa empresa funciona e de fazer a leitura dessa empresa antes de entrar. E eu acho que, além de recrutar, é o que mantém o colaborador numa empresa. Eu vejo que é muito mais difícil um colaborador aceitar uma outra proposta quando ele realmente se sente que ele pertence e que tudo aquilo realmente faz sentido, que ele é um indivíduo, ele não é um crachá, ele é uma pessoa. Eu ouvi um conceito muito legal sobre futuro, em que, pensando na evolução, o que vai fazer as pessoas ficarem na empresa, além de tudo que a gente está falando aqui, é essa sensação de pertencimento, mas de fazer parte de um clube. Sabe quando você tem lá o teu título num clube X, você fica lá naquele clube porque tem todas as facilidades. Isso faz as pessoas ficarem, nossa, eu tenho isso aqui, a empresa investe nisso. Então,
como a gente vende esse conceito de como se fosse fidelidade, né? A gente, no iFood, por exemplo, a gente tem o Clube iFood, né? Que tem frete grátis. Quem não ama frete grátis, né? Então, acho que esse conceito de clube, ele começa a entrar muito forte, porque o colaborador agora se torna, o que a gente sempre fala, né? Ele é o nosso cliente, de alguma forma, né? E a gente trata o cliente de uma forma diferente, às vezes, do que o nosso próprio colaborador. Então, como que eu trago esse conceito de clube para dentro, olhando para os benefícios? E aí você falou um ponto legal, que a gente está falando de evolução, falando do futuro. E tem um ponto importante que 5 anos atrás, né, vivemos tudo aquilo que vivemos, né, não precisamos nem repetir toda a história, e que o híbrido, né, o trabalho remoto, ele se torna uma realidade e muda toda uma necessidade. Chacoalhou, né? Acho que muitas empresas tiveram que reavaliar muita coisa ali. Por exemplo, o benefício de carro, que deixa de fazer total sentido. E aí a gente também nasce nessa época, tanto que vocês vão lembrar, né, o cartão de VR e VA, ele existia separado. Né? E o VR, você ia no restaurante, passar lá no restaurante, no quilo que você almoçava, né? E às vezes falava assim, infelizmente a gente não aceita. Quando vem a pandemia, a gente compra no iFood, né? E às vezes não aceitava o cartão, porque aceitava cartão de crédito. Então, a evolução, isso é 5 anos atrás, foi quando a gente nasceu e nasce com a bandeira de cartão de crédito, então hoje é operado dessa forma. Por que eu estou trazendo esse exemplo? Porque num cenário híbrido, né, Thaís, acho que a forma como a gente cuida das pessoas muda também, né? Quando a gente tinha todo mundo lá no escritório, você tinha as ações lá de cuidado. Como é que a gente cuida das pessoas agora num mundo em que as pessoas podem trabalhar de casa, trabalhar remotamente ou trabalhar em qualquer lugar? Como é que você tem visto isso agora? Olha, saúde e bem-estar tem que estar onde o colaborador está. Não importa se ele é híbrido, remoto ou presencial. A saúde e bem-estar está onde ele está. E aí é por isso que a gente tem que se adaptar como benefícios, né? A gente tem que garantir acesso, equidade, disponibilidade, personalização e cuidado humanizado. Então, se a gente conseguir ver tudo isso e ver que no DNA daquela empresa, gente, porque não adianta estar no quadro, tem que estar no DNA da empresa, que aquilo ali é cultura, que você cuidar do colaborador faz parte da cultura, que a liderança valoriza o autocuidado. Gente, o benefício passa a ser realmente um atributo estratégico e as pessoas vivem aquilo como cultura da empresa. Otávio, me fala um pouco também, antes da gente, né, encaminhar aqui para o final, né? Infelizmente estamos acabando, mas eu queria entender um pouquinho assim mais do que você tem visto que as pessoas têm valorizado muito, principalmente nessa parte de cuidado e bem-estar. Né? A gente fala sobre, tem várias coisas, né? Vários benefícios, mas o que você tem visto assim? Isso aqui é uma prática que está sendo muito, muito legal nas empresas aí que você tem atuado. Olha, a gente tem uma pesquisa que a gente vai revelar nos próximos dias, um mapa das empresas, mas hoje nós percebemos que existe uma preocupação muito grande, não importa o tamanho da sua empresa, com a conciliação do tempo trabalho-família. E aí, quando a gente vê no suporte emocional, que é um dos atributos que nós trabalhamos, as pessoas buscam muito esse apoio, um suporte emocional, para como conciliar esse tempo. Eu acho que isso é um assunto muito atual, porque quando você trabalha híbrido e ou remoto, você às vezes não tem o limite da casa e do trabalho, você não sabe exatamente quando você vira ou tira o crachá. Então, esse hoje é um assunto muito quente e que as pessoas buscam muito suporte emocional e equilíbrio e bem-estar para poder equilibrar todos esses pratos. E eu adorei teu boné, terapia em dia, gente. Terapia é um negócio que era tabu, né? Muitas vezes as pessoas nem buscavam. E hoje vira algo que está nas discussões, está nas conversas, está na conversa ali da família. Virou algo que é muito essencial, vira parte. E eu vejo que isso vem fazendo cada vez mais parte da vida das pessoas. Como algo que é importante. Assim como eu cuido da minha saúde, assim como eu faço meus exames, a minha terapia tem que estar em dia, né? Tá, eu adorei teu boné. A saúde mental, né? A saúde mental, exato. E aí, Gi, uma pergunta também aqui, aquelas não tá, né, a gente não está combinando nada aqui, mas dos candidatos, enfim, todo mundo que você conversa por aí, o que você tem visto? Você trouxe vários exemplos aqui, né? Mas se você falasse, para a gente falar aqui para o pessoal que está ouvindo a gente, se as empresas pudessem investir muito, todo o dinheiro que ela tiver ali num bom benefício, sei lá, 2 ou 3 benefícios que você acha que são essenciais e que as pessoas valorizam, independente de momento. Equilíbrio.
Nunca se falou tanto em equilíbrio. Eu acho que o home office fez as pessoas morarem no trabalho e não trabalharem de casa. Então, isso desequilibrou muito a vida, embora não pareça assim. Então, eu acho que equilíbrio. O trabalho flexível assim, é o que a gente mais sente. As empresas que voltaram 100%, elas sentem uma dificuldade grande em atração, porque foi um movimento que a gente retroagiu. As pessoas sentiram, elas experimentaram a qualidade de vida e muitas empresas estão voltando para um outro modelo. Então, esse é um benefício que as pessoas... Esses eu acho que são os dois principais benefícios. Então, o equilíbrio, né, como um todo, de bem-estar, de saúde mental, a pessoa ser um indivíduo e não mais uma coisa dentro do trabalho, uma coisa quando sai do trabalho. Então, ela ser realmente percebida como indivíduo e poder ter esse equilíbrio mental entre a saúde, entre o trabalho e a casa e a família, poder realmente ter vida fora do trabalho. E a flexibilidade, disparado, é o que as pessoas mais pedem. O mundo é flexível, né? Agora eu escolho o que eu como, eu escolho o que eu ouço de música. Ou deveria ser, né? Né? O meu filme. Exato. Não, mas eu digo a acessibilidade de tudo agora, né? Completamente. Tá tudo na mão ali, né? Então, acho que é um mundo que está mudando, a gente precisa se adaptar, a gente precisa entender as pessoas, as necessidades delas, novas necessidades surgem. As novas gerações, As novas aparecendo, né? Chegando. Você falou, né? As pessoas sentiram a volta do presencial, eu estava comentando também. Tem pessoas que nem experimentaram o presencial. Eu estava conversando com algumas pessoas que começaram a carreira em 2020, no remoto. Então, eles não fazem ideia do que é. Aí tem uma pessoa que falou assim, nossa, eu queria muito saber o que você fala tanto de... quando a gente trabalhava no escritório, quando tinha que atender o telefone, né? E aí eu falei, nossa, a gente tem já pessoas entre a gente trabalhando nesse contexto em que elas conhecem uma realidade remota e que o presencial seria uma experiência diferente. Então pode ser que seja uma novidade, né? E as pessoas agora olham qual é a distância da casa, quanto tempo elas vão percorrer no trânsito. Isso virou decisivo num processo seletivo. E de verdade, você fala, mas eu pago o dobro, mas eu não vou. Mas você vai ter, mas eu não vou, porque isso vai impactar em outras coisas que as pessoas não estão mais dispostas a abrir mão. Sim. Então, é muito do propósito, da qualidade de vida. E se as empresas não acompanharem esse movimento do mundo, da flexibilidade, etc., infelizmente, as empresas que não acompanharam perderam alguns grandes talentos. Total. E a gente tem empresas que, sim, elas precisam atuar presenciais, né? A gente tem que... E segmentos, e setores específicos. Que é indiscutível, sim. né? Sim, precisa. Mas se o candidato puder escolher, se o profissional puder escolher... Acho que aqui é onde está, né? A escolha agora se torna uma ferramenta de barganha, né? Virou uma ferramenta importante e a gente vai precisar lidar com isso. Gente, essa conversa foi incrível. Eu ficaria horas aqui batendo um papo, conversando, porque a gente consegue pegar tantas dicas e tantos insights. Eu acho que aqui a gente viu, né? A gente falou muito sobre isso, começamos a falar sobre isso, né? Em que a coerência não é só sobre ter um bom pacote de benefícios. Às vezes eu posso ter um pacote ali com pouquíssimos benefícios, mas muito coerente com aquilo que eu acredito como empresa, né, e alinhado ali, né, a valores, fazer com que cada política, cada prática, né, isso tudo reflita, né, esteja conectado. Acho que essa é a parte mais importante, mais desafiadora. E vou dar um outro ponto também que é importante. Muitas vezes as empresas fazem benches, né, super comum. Vamos fazer um benchmarking. E acabam fazendo um copy e cola da empresa. Porque a empresa X faz tal coisa. E às vezes não tem nada conectado com... Então, acho que uma dica aqui é conheça bem a cultura da sua empresa, os valores, aquilo que faz sentido, que aí os benefícios, né, e o pacote tem muito mais coerência do que somente um copy e cola de algo que parece ser muito bom. Então, é muito mais do que números, é uma forma poderosa, né, das empresas se conectarem às pessoas, às famílias dependentes, né, quando a gente estende isso também pensando num aspecto mais amplo também, e gerar muita confiança. Então, Gi, Thaís, muito obrigada, viu? Foi um papo muito legal, muitos insights práticos, né? Vocês têm alguma dica, gente, para compartilhar com todo mundo que está assistindo o conteúdo aqui? Uma dica final, uma palavra, uma frase, um pensamento. Bom, acho que hoje o colaborador ele busca a saúde no seu sentido mais amplo, e que muitas vezes não é só o emprego, né? Como você bem trouxe, Gi, não é só sobre a atividade que você vai fazer. Você tem que ter propósito. Então, você buscar a sua saúde, esse equilíbrio, vai te fazer um colaborador feliz, não importa aonde você estiver ou qual atividade você buscar. Você tem que primeiro buscar a sua paz interior, a sua saúde emocional, o seu equilíbrio social, para você ser feliz em qualquer atividade que você for realizar. Anotado, falou tudo. E você, Gi? Eu diria que a coerência que a gente tanto está falando não é mais opcional.
ela é fator decisivo para um colaborador ficar ou não na sua empresa, aceitar ou não uma proposta. Hoje é isso que vai determinar se a pessoa vai ou não. Então, seja realmente coerente, conheça a sua cultura, entenda o que faz sentido para o seu universo, para os seus colaboradores e faça disso o melhor que você puder, porque o colaborador feliz, ele performa melhor, ele entrega mais resultado e assim a gente caminha para um mundo muito melhor. Não, quando a gente tem pessoas, gente, engajadas, felizes, a gente impacta, como eu falei, a família, a gente paga a empresa, a gente constrói uma cultura, uma sociedade, um mundo melhor também, né? Acho que isso é algo muito importante. Meninas, obrigada novamente, foi muito legal. E para você que acompanhou aqui a gente hoje, esse conteúdo e outros conteúdos também disponíveis aí no Acrescenta, do iFood Benefícios. A gente tem muito mais discussões acontecendo, então, assim, continue acompanhando a gente nas redes sociais. E é isso. Até a próxima. Obrigada. Obrigada.